Eu sou nascido em Pouso Redondo, sou filho de meu pai já é falecido, Antônio Isidoro, um ex-caminhoneiro, minha mãe é uma pessoa do lar e tenho 8 irmãos. Sou o mais velho deles, são 4 homens e 4 mulheres. Nem sei se a minha mãe sabe disso, né? Eu estudava em 3 colégios, né? Entregava compra de bicicleta no mercado e muitas vezes, sabe aquela bicicleta que tem aquele apronto na frente, que coloca ali 5 kg de arroz, 5 kg dentro de um saco de farinha? E cara, muitas vezes eu me vi chorando no meio da rua em Rio do Sul, a bicicleta empinava e caía tudo. Isso foi mas foi meu aprendizado. Eu comecei a trabalhar, Perão, com 13 anos de idade, meu pai me colocou numa funilaria. Sou casado há 36 anos, a minha esposa Rosane Moretti, ela é uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, que é a minha parceira, minha esposa, e isso eu tenho que aqui relevar e agradecer muito para ela, os filhos que a gente tem, a nossa família, que é muito importante, e dizer que ela é um esteio para mim, né, e para os meus filhos também, para o meu neto. O que eu quero deixar gravado, que você tem que ser um cara, uma pessoa, buscar a felicidade, ser leal e ser honesto. É isso, em todos os sentidos. História de Vida é um projeto que nós começamos aqui no ACP. Tem a vertente do jornalismo, mas tem uma invasão pessoal permitida. E eu estava dizendo aqui nos bastidores que eu gosto muito de fazer esse projeto de vida, porque eu também acabo descobrindo coisas que eu jamais imaginei. É exatamente experiência de vida, o que passou, o que marcou, o que ficou, o que tem de lembranças, né? E as pessoas vêm aqui, eu sempre digo isso também, para abrir o coração, porque aqui a gente pergunta coisas íntimas. Não é uma invasão de privacidade, mas são coisas especiais da vida dos nossos entrevistados. Primeiramente, muito obrigado, Ademir Isidoro, por aceitar o nosso convite e vir aqui conosco para entregar o ouro, eu diria. Tudo bem, Ademir? Obrigado. Tudo bem, muito boa tarde, Perón. É uma satisfação conversar com esse grande jornalista, com esse grande interlocutor da população, e estar aqui na rede OCP para mim é um prazer, porque ela é realmente um órgão que propaga para toda a nossa população do estado, do Brasil, enfim, aquilo que interessa para a população brasileira, Santa Catarina e Jaraguá do Sul. Você sabe que a minha intenção aqui é mostrar esse lado que não é comum no dia a dia nosso. Eu dizia aqui para o Ademir Isidoro que o comum nosso é perguntar sobre política, enfim, assuntos, presidência de partidos, partidos políticos. E hoje aqui tem uma passagenzinha sobre isso. A gente diz assim, vamos tocar nesse assunto en passant. Mas aqui é uma outra vertente do jornalismo que eu gosto demais. E a primeira pergunta que eu faço para todos que vêm aqui. Quem é o Ademir Isidoro? Pois é, Perón. Eu sou nascido em Pouso Redondo, sou filho de meu pai já é falecido, Antônio Isidoro, um ex-caminhoneiro, minha mãe é uma pessoa do lar, e tenho 8 irmãos. Sou o mais velho deles, né? São 4 homens e 4 mulheres, né? E nasci lá num canto de Pouso Redondo, diria. Quem nasce em Pouso Redondo é Pouso Redondense? Pouso Redondense, isso mesmo. Puxa vida. Tenho várias pessoas que eu conheço que é de Pouso Redondo, aqui de Jaraguá, algumas personalidades do estado, políticas e também, que nasceram lá em Pouso Redondo. De vez em quando eu encontro um assim, né? Mas com 5 anos de idade, a gente foi morar em Rio do Sul. Porque meu pai trabalhava numa serraria e lá a gente morou até os 5 anos de idade. E depois o meu pai se transferiu para Rio do Sul para trabalhar lá numa empresa que era, na verdade, uma grande empresa de Santa Catarina, uma empresa de alimentos, chamado Krimberg Alimentos S.A. Ele trabalhava de motorista também,
né? E quando ele trabalhava lá em Pouso Redondo, ele era motorista de caminhão, puxava tora do interior, enfim. Depois ele melhorou um pouco, foi ser motorista de caminhão numa empresa de alimento, onde entregava, ia o vendedor e o motorista, e eles vendiam e já entregavam o produto, era pronta entrega no estado todo de Santa Catarina. Então, e aí a gente foi, meus irmãos foram nascendo, e eu sempre fui o que cuidou de todos. Então, eu diria que isso foi uma... a minha mãe, ela nunca trabalhou, só cuidou dos filhos, e meu pai sempre pelas estradas. Era o sustento da casa. Era o sustento. E você, como mais velho, ajudava a cuidar dos menores. Com certeza. Meu pai viajava para a Bahia, buscava coco de babaçu para pôr na Krimberg. Eles produziam café, bolacha, enfim, tudo. E também fazia sabão. E o babaçu é um componente. Óleo de babaçu. Sabão, exatamente. Então, a minha vida começou ali, né? E depois a gente foi morar em Rio do Sul. E ali a gente continuou para frente, com meus irmãos, foram nascendo, né? Primeiro, os dois mais jovens já nasceram em outro local, que são gêmeos, um rapaz e uma menina, o Márcio e a Márcia, né? Olha só. Então tem um casal de irmãos gêmeos. Ó, eu não posso contar muito, eu vou ter que contar, né? Porque eu vou puxar essa história do Ademir Isidoro aqui, de longa data, para vocês terem uma ideia. Isso não quer dizer também que nós sejamos jurássicos, né? Mas eu conheço o Ademir Isidoro, por exemplo, posso falar? Pode. Da década de 80? 80. Ó, ele era presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim, ele era vereador, portanto. Essa empresa, como é que chama? Krimberg Alimentos. Alimentos. Depois vendeu para Nutrimental S.A. de Curitiba. Eu conheci o Ademir Isidoro na Nutrimental. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para ti aqui. Ademir Isidoro na Nutrimental. Isso foi lá em 75 para frente. 77, desculpe. 77. Faz tempo, né? Faz tempo. E era vereador em Guaramirim. Fui vereador com 26 anos em Guaramirim. Ou seja, a política está na sua vida faz tempo. Faz tempo. Mas eu queria contar um fato antes, Peron. Assim, Conte-nos tudo, não lá de nada. Rio do Sul ainda, sabe? Porque eu acho uma coisa muito importante. Nem sei se a minha mãe sabe disso, né? Eu estudava em 3 colégios, né? Entregava compra de bicicleta no mercado e muitas vezes, sabe aquela bicicleta que tem aquele apronto na frente, que coloca ali 5 kg de arroz, 5 kg dentro de um saco de farinha? E muitas vezes eu tinha 15 anos e ia no ponto de ônibus levar no ponto de ônibus. A pessoa vinha fazer a compra no mercado, você levava do mercado fazia compra para um mês inteiro, a pessoa que era lá do interior, né? Os agricultores. Muito comum isso. E, cara, muitas vezes eu me vi chorando no meio da rua, em Rio do Sul, a bicicleta empinava e caía tudo. Isso foi mas foi meu aprendizado. Eu comecei a trabalhar, Perão, com 13 anos de idade, meu pai me colocou numa funilaria, chamado Alarsen Limitada. Então eles faziam aquelas janelas basculantes, e eu era o cara que com uma lima tirava os pingos de solda. As rebarbas. As rebarbas, isso mesmo. Mas, lá nessa funilaria, o dono tinha também uma funerária. Jesus amado. Aqui era a funilaria e aqui era a funerária. E eu, com 13 anos, às vezes tinha que atravessar aquilo para ir para o outro lado. E o medo? Vi aqueles troços em pé ali, os caixão. Falei, meu Deus, isso é uma passagem na minha vida que eu nunca vou esquecer, né? E depois, no final do dia, eu tinha que estudar mais ou menos 5, 6 quilômetros. Me lembro muito bem que no caminho tinha um senhorzinho que tinha, na verdade, uma abertura, né? E lá eu comia um sonho, naquela época, e uma chocolate que era fabricada aqui em Jaraguá. Já em Jaraguá. Então isso foi um fato marcante na minha vida, né? E eu nunca vou esquecer, né? Esse fato de eu Infância, foi muito difícil na minha vida, mas também foi assim gratificante, porque eu tive amigos, criei um time de futebol com 10 anos de idade, chamava Esporte Clube Cometa, lá em Rio do Sul. O campo era
uma coisa O cometa caiu, não? descomunal, assim, aquilo era roseta, sabe aquela coisa Sei. que pega no pé? Chimarrita, mas aquilo era uma delícia, era realmente uma coisa assim extraordinária, que a gente tinha aquele apego ao futebol, brincava na chuva, no sol. O fato um dia também que Saudável, né? a gente foi tomar banho numa lagoa, tinha uns 10 amigos, e a piazada, né, tinha, sei lá, 9, 10 anos, tiramos a roupa tudo, entramos dentro da lagoa. E alguém levou a roupa. Não. E aí eu comecei a gritar, olha, tem uma cobra, a piazada saiu meu Deus. toda de dentro da água e levaram a minha roupa. Eu tive que esperar até as 7, 8 horas da noite para chegar em casa, No escuro, pelado. Então, isso são coisas que marcou a minha vida e que eu lembro muito bem. Adolescência. E tinha um outro fato também, quando eu entregava a compra de bicicleta, que foi um serviço muito difícil, mas também que me ensinou a trabalhar pro resto da vida, a ser um cara sério, um cara honesto, um cara determinado. Chegava às 5:30 da tarde, tinha a dona de uma empresa de ônibus em Rio do Sul, que chamava-se Taioense. Chegava às 5:30, eu tinha que sair às 6 para ir para a aula. 5:30 ela pedia, a minha gerente chamava-se Carmen. Carmen, pede para o Ademir trazer aqui em casa 250 gramas de presunto, 250 gramas de queijo. Mas, rapaz, tinha que subir lá no hospital, chamava-se Hospital Cruzeiro, hospital regional, subia e ia. Aquilo era uma dor no coração, mas eu ia entregar. Né? Eu ia lá levar. E descia o morro de bicicleta com muita velocidade. Para ir para a escola depois. Mas foi assim um tempo bacana. E uma outra passagem que a gente foi morar numa casa, Perão, e que deu uma enchente muito grande. Né? E essa enchente, a gente já tinha 4 irmãos naquela época, eu já tinha mais 3 irmãos, aliás. E deu uma enchente e a gente saiu de dentro da casa. Sabe, antigamente tinha aqueles tanques de madeira para lavar roupa? Sim, sim. Eu saí dentro de um tanque daquele. Foi a canoa. Na enchente, essa foi a canoa. Então, o fato O que eu barco salva vidas. nunca esqueço isso na minha vida, né? Então são fatos que realmente... Mas que foi uma infância bacana, assim, né? Bonita e diferente do que é hoje. Vamos chegar aqui no Nutrimental em Guaramirim, quando eu te encontrei. Ah, beleza. O que você fez no Nutrimental? Bom, veja bem, o meu pai trabalhava nessa empresa, Krimberg Alimentos, lá em Rio do Sul. O seu Alfredo Crick, né, que inclusive tem um estádio de futebol lá em Rio do Sul, do Juventus, que era... porque ele foi prefeito lá, e ele também tinha essa empresa. Ele sofreu um acidente nos Estados Unidos, e chegando lá ele comeu sopa de macarrão de milho, e estruzado de soja e tal. E de lá mesmo ele começou... Ele gostou. Ele era um empresário muito dinâmico, né? E de lá mesmo começou a agitar para fazer uma empresa que pudesse fazer esse tipo de produto, esse tipo de... E meu pai era um cara de confiança dele. Aí veio ele e mais 2 outros funcionários para Guaramirim. O prefeito era o senhor Silvestre Manes. E ali vieram com a intenção e com a incumbência de comprar um terreno para fazer uma fábrica, e que essa fábrica depois se materializou em frente ao Manes ali, em Guaramirim, uma empresa grande, e também comprar terrenos para plantar milho. Então compraram um lá na frente do Sinuelo, compraram um no Poço Grande e outro lá na divisa de Guaramirim com Joinville pela estrada por dentro de Guaramirim que vai a Joinville, né? E aí isso se passou, 80 e na época da construção, Perón, da fábrica, aquilo era um lamaçal só, né? E isso é um fato também que eu guardo com muito carinho. O seu Alfredo vinha no domingo à noite, ficava hospedado no Hotel Itajara, e no dia seguinte ele ia lá, chovia ou faça sol, ele estava lá. E ele tinha uma bota, porque ele mancava, e eu limpava a bota dele. Eu limpava mesmo, lavava, e, seu Alfredo, sua bota está aqui. Eu tinha 18 anos, 19. E sempre fui o office boy, eu buscava material, levava material. E dessa forma a empresa se estabeleceu. A Nutrimental se estabilizou, né? Depois de 20 anos pegou as coisas, levou para São José dos Pinhais novamente.
E eu fiquei lá até no 1995. Trabalhei 22 anos na Nutrimental. Foi dali que você começou a pegar gosto pela política e virou vereador em Guaramirim? Foi, é que ali eu tinha uma vida... tem um outro fato bem interessante. Naquela época, Perão, eu era também o gerente, o chefe de recursos humanos daquela empresa. Essa Nutrimental chegou a ter 600 funcionários. E chegou uma época que era muito difícil de contratar pessoas, né? O que eu fazia? Eu ia na igreja, lá no Poço Grande, lá no Rio Branco, na Ponta Comprida. Padre, o senhor me dá 2 minutos? Ah, já estava... Não, o padre, não, olha, é o seguinte, eu tenho vaga lá na Nutrimental, quem quiser vai lá amanhã, se cadastra lá. Tranquilo, sempre conseguimos dessa forma, que aquela época era um pouco diferente a situação, né? E daí que você foi entrando pela política dentro? Não, aí eu fui trabalhando, consegui chegar a gerente administrativo da Nutrimental, né? Eu tinha um envolvimento muito grande com o esporte em Guaramirim, né? E, então, assim, eu fui vereador, fui candidato em 82, 81 e o nosso mandato 82, que também o candidato a governador foi o Esperidião a mim, desde aquela época eu tenho amizade com ele. E me elegi vereador, fui o segundo mais votado em Guaramirim, depois passou 2 anos, me elegi presidente da Câmara, e depois o Figueiredo era presidente e postergou o mandato nosso para mais 2 anos. Então a gente foi um mandato de 6 anos naquela oportunidade. Foi ali que você se engraçou pela política, não? Pois é, Perão, aí eu continuei trabalhando na Nutrimental, eu podia ter sido candidato a vice-prefeito, junto com o senhor Antônio Zimmermann, mas eu fiquei com medo, porque eu já tinha um cargo na Nutrimental, eu pensei, putz, se eu sair daqui e eu perder, eu não vou ter mais o cargo. Aí eu não fui ser candidato a vice-prefeito. E o senhor Antônio se elegeu, e eu poderia ter sido depois o sucessor dele. Deixa eu lembrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, dos tempos todos do desenvolvimento do Ademir com política, por isso que eu estou perguntando isso para ele. Eu me lembro, por exemplo, que lá nos idos, vou pular essa parte, que é muito tempo. Faz tempo já. Eu estava fazendo a cobertura de um evento aqui em Jaraguá do Sul, que era a entrega de um condomínio habitacional aqui em Jaraguá do Sul, um conjunto habitacional, no bairro Amizade. O secretário de Estado da Habitação era o Ademir Isidoro. O governador era Esperidião Amin. Te lembra disso? Me lembro, com certeza. Eu trabalhei na Companhia de Habitação, lá com o Esperidião, com o ex-governador Wilson Kleinobin. Aqui em Jaraguá do Sul, a gente fez muitas ações no que diz respeito ao conjuntos habitacionais. Tem esse que você falou, tem um grande conjunto de mais de 137 casas lá na Tifa Martins. Exatamente. Depois, como secretário municipal, fiz mais umas 50 lá. Trouxe para Jaraguá do Sul quase 1.000 unidades habitacionais independentes, ou seja, não era um conjunto, mas você financiava o lote. Isso. Ou emprestava o dinheiro para quem tinha o lote fazer a sua casa. Então, também foram muitas residências, terrenos e lotes que foram financiados, né? Até hoje ainda tem, quando eu encontro de vez em quando alguém, estou pagando ainda a minha casa, estou pagando porque foi há muito longo prazo. 25 anos era 25 anos. Mas a época era bom para quem pegava esse empréstimo, né, Perão? Então, hoje essas prestações devem estar minúsculas, né? Minúscula, com certeza. Muitos deles ampliam, né, as residências. Então, foi muito bacana. Foi o início da habitação em Jaraguá do Sul, né? E também teve muitos problemas, por exemplo, num conjunto habitacional antigo ali na Vila Rau, em que tem mais de 130 casas também, que com a nossa interferência cada casa teve um problema lá de rachadura e eu no início advoguei junto com o Dr. Leonel e a gente entrou com ações contra a empresa seguradora e muitos deles receberam já e tem mais uns 8 processos ainda em andamento. Me diga uma coisa, Ademir, a política é uma caixa de Pandora, né? Quem não conhece a história da caixa de Pandora precisa ler para poder entender a pergunta. A caixa de Pandora não devia ser aberta. Está na mitologia, pesquisa. A pergunta é a seguinte, é uma caixa com surpresa... Na caixa de Pandora, as surpresas eram ruins, não era para abrir. A política é uma caixa de Pandora?
Com surpresas ruins ou com surpresas boas? Olha, Peron, o grande problema da política é a traição, sabe? É mesmo? Isso é um fato. E as pessoas, eu não sei se eu sou inocente muitas vezes, ou, enfim, não vou falar outra palavra, mas a política e os políticos, né? Você veja que estado que está o nosso Brasil, tudo em função, por exemplo, dos nossos deputados. Cada um só pensa em si, não estão muito preocupados com Jaraguá, com Santa Catarina, com o seu país. Perão, eu fui muitas vezes no Congresso, eu conheci muitos deputados que estão lá, eu acho que há 60 anos, eles sabem até o prego. Esse prego... Está lá, não, eu sei onde está o preguinho que pregaram em 1930. O cara sabe onde está o prego. Então, isso é uma coisa que não tem explicação. Não, no meu entender, não devia ter eleição para governador, para presidente, nem para deputado. Chega, os caras têm que fazer uma renovação. Agora, se ele quiser ir no mandato e pular e depois, ótimo, sem problema, né? Então, realmente a política ela é ingrata. É ingrata. Você em política, na política não existe bom desempenho para quem está investido em algum cargo. Isso não interessa. Não interessa. Só isso. Você acha, por exemplo, que hoje as pessoas sabem reconhecer mais o cara que é bom político? Sabe por que estou dizendo isso? Porque hoje a informação está na palma da mão, né? Você dá um clique no celular, pronto, você tem a vida pregressa do sujeito. Hoje está mais fácil de avaliar, não está não? Com as redes sociais, com as pesquisas que temos aí de avaliação, com certeza isso, as pessoas de bem sabem reconhecer quem é bom e quem não é. Desculpa, mas eles sabem. Eles sabem. Porque... E tem aquele grupo de pessoas que fica azucrinando, que fica fazendo um flerte, joga uma coisinha aqui, joga uma coisinha lá. Esses são os boca alugada. Você acha que na política a trairagem, a traição é o grande mal? O grande mal. Acho que isso é um fato concreto. Mas isso também é próprio do ser humano, porque o ser humano não pode ver ninguém bem, né? Não tem isso? Isso também Isso é próprio nosso, também. né? Ser humano, quando eu digo ser humano, eu me enquadro, né? Eu sou um ser humano. O ser humano, quando vê uma pessoa bem, primeiro, ele querendo admitir ou não, ele sente salvo raros casos, ele sente uma inveja e vai fazer de tudo para que aquela pessoa não esteja tão bem quanto ela esteja vendo, né? Sim. É mais ou menos isso. Não, é bem assim, quer dizer, então, as pessoas que se dispõem a fazer política, né, um fato, é o seguinte, que sempre quer mais. Tem que estar preparado também, né? Tem que estar preparado, tem que, sabe, mas assim, eu acho que é mais ou menos assim, ó, você quer fazer política, você quer ser político, te prepara porque atrás de você tem uns 20 com uma faca assim, mais ou menos assim. Não, mas eu vou te falar uma coisa, olha o exemplo que vem de cima, né? Pô, é provado, concretizado, que o cara roubou, fez o diabo no Brasil e é candidato hoje. Então, me desculpa, me explica isso. Descondenado. Me explica isso. Como que pode um negócio desse? Ademir, você tem vontade de continuar na política? Talvez. Eu estou pensando. Avaliar. Vou avaliar, estou vendo lá com a liderança do meu partido em Florianópolis. Poderá De repente. ter surpresas aí, eu ser candidato a alguma coisa. Não é certo. Olhando a sua vida, esse tempo todo que você já passou de vida e tal, sua idade, filhos, esposa e tal, alguma coisa você tem saudades? Você, eu queria voltar naquele tempo. Se tivesse um botãozinho para voltar no tempo, qual tempo você queria voltar? Eu queria ter os meus 18 anos, quando eu estudava lá em Rio do Sul. Eu também queria. Nos 3 colégios, sabe, que sem muita responsabilidade, né? Mas, assim, o que me dá saudade todo dia é o meu neto. Né? Ele é uma criança querida, uma criança inspiradora. Né? Eu tenho um filho que é engenheiro civil e tenho uma filha que é médica que trabalha em Florianópolis. Ela trabalha no CEPOM lá, que é o Hospital do Câncer em Florianópolis, e ela é médica. Então, e o meu netinho é a minha inspiração, todos os dias eu quero ver ele e tal. É uma saudade diária, eu diria, né? E o resto, assim, eu me preocupo muito com o hoje.
O amanhã eu não sei, mas o ontem eu não me preocupo muito, sério. Então, a Você tua não pergunta... olha muito no retrovisor? Não, não olho muito no retrovisor, né? Mas mesmo assim eu fiz aqui, Peron, Eu sabendo que vim aqui contigo, eu fiz aqui apanhado. um apanhado, né? Eu sou formado em Direito, né? Eu sou advogado, mas eu nunca advoguei. Sou bacharel, então, né? Não fez a OAB? Não, tem OAB, sim, com Não tem certeza. OAB. Tem OAB, mas eu não advoguei, tá? Advoguei só no primeiro ano, depois de sair da faculdade. Que também eu era gerente na Nutrimental quando me formei, com 33 anos. Fiquei preocupado em sair de lá, porque ganhava um salário razoável. Eu fiquei, bom, se eu sair daqui, já tinha um Para filho... ser advogado? Para ser advogado, como é que eu vou fazer? Já era casado, tinha um filho, eu resolvi ficar na Nutrimental, né? Então, não advoguei, assim, por um tempo, depois advoguei 1 ou 2 anos, depois eu não quis mais. Falta alguma coisa na sua vida para você realizar? Fazer, eu quero fazer isso. Eu vinha vindo agora há pouco para o ACP para fazer essa entrevista contigo e a menina que me trouxe, eu vim de Uber, a menina que me trouxe assim, eu tenho uma vontade de ir para o Pantanal pescar. A menina é um motorista. E você, tem vontade de fazer alguma coisa que você ainda não fez? Olha, tem uma coisa que eu gosto muito é de construir. E eu vou começar a construir de novo. Eu gosto de construção. É mesmo? Eu me realizei no Samay. O melhor período da minha vida profissional foi nesses 9 anos que eu fiquei ali. E a gente sempre tinha muitas obras e eu gostava de ir lá, ficar, participar, fazer projeto. E assim também vou fazer agora na minha vida. Então, isso me realiza muito. E apesar de que assim eu saí do Samay, tem algumas empresas do saneamento que não de saneamento de empresa municipal, mas de empresas que produzem, fazem material, produto, me procurando. Mas assim, Peron, meu maior desejo realmente é continuar trabalhando ainda. Eu tenho 65 anos. Tá novo. Eu ainda acho que tem muita coisa para fazer. Muita linha para queimar. Talvez na política ainda, mas muito mais na minha vida pessoal, né, junto com meu filho, que é engenheiro e tal. Aí já entendi o lance. Ele gosta de construir, tem um filho que é engenheiro, quer dizer, aí junta uma coisa com outra. Claro. Aí dá sintonia. Sim, dá sintonia, sem dúvida. Se você tivesse, esses dias eu tenho perguntado para as pessoas que vêm aqui assim, ó, imagine que você tem uma pessoa na sua frente e essa pessoa é como se fosse um CD virgem. O que você disser para essa pessoa vai ficar gravado para ela e ela vai ter como conduta de vida. E a minha última pergunta, o que você diria para uma pessoa tendo ela na sua frente e essa pessoa vai gravar o que você disser? Mas antes de responder, Perão, eu queria te dizer mais uma coisa. Eu sou casado há 36 anos, a minha esposa Rosane Moretti, ela é filha do professor Paulo Moretti, que deu aula para Meio Jaraguá. Sim. Ela é uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, que é a minha parceira, minha esposa, e isso eu tenho que aqui relevar e agradecer muito para ela, os filhos que a gente tem, a nossa família, que é muito importante, e dizer que ela é um esteio para mim, com certeza, né, e para os meus filhos também, para o meu neto. E o que eu quero deixar gravado é assim, que você tem que ser um cara, uma pessoa, buscar a felicidade, ser leal e ser honesto. É isso. Em todos os sentidos, né? Que eu falei essas 3 palavras, assim, né? Então, isso é uma pura verdade que eu tenho e levo comigo, né? Tudo que eu fiz sempre foi com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não quis ver. Ademir, obrigado pela visita, por essa história de vida cheia de lembranças da sua infância, adolescência, das coisas que você fez agora, dos tempos de Guaramirim, Nutrimental, dos medos, né? Não vou sair daqui porque eu não sei se vou ganhar tanto quanto ganho aqui. Isso é um lado que as pessoas desconhecem, na maioria das pessoas de convívio. Ei, você tem medo? Tenho medos também. Eu carrego medos. Ademir Isidoro foi um deles, confessou seus medos aqui para nós. Isso é história de vida. Isso é um viés do jornalismo que as pessoas às vezes não conhecem. E eu estou adorando fazer isso, porque eu trago as pessoas aqui, como eu disse bem no comecinho dessa entrevista, para abrir o coração. Obrigado, viu, Ademir? Eu gostei muito de estar aqui contigo, falar um pouquinho assim. Na verdade,
é uma coisa interessante. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei para você. Em toda a minha vida, 65 anos, participei de programa, política, enfim, comício, uma série de coisas e eu nunca tinha parado para pensar. E eu te confesso, Perão, que nada disso aí valeu. não, mas eu tive que colocar aqui coisas que eu não lembrava mais. Então, por isso que foi muito bacana. É diferente, né? Muito bacana e é diferente e eu te agradeço muito, agradeço ao ACP por estar aqui hoje. Ó, tem mais histórias de vida que vem por aí. Hoje foi do Ademir Isidoro. Outras virão, tão emotivas quanto, com tantas lembranças quanto, porque é sempre bom a gente lembrar um pouquinho do que nós já fizemos na vida, que as pessoas fizeram. A sensação que eu tenho quando faço as perguntas para as pessoas é que eu estou esvaziando-as de alguma saudade que carregam, tá certo? Eu aguardo você no nosso próximo encontro e nas nossas próximas tantas que virão histórias de vida. Até lá.